teu amor, vou me entregar e confiar em ti. Te dou meu coração, tudo que sou. Não há limites para o teu poder. Minha vida está em tuas mãos. Recebe, ó Deus, o meu louvor. Vou alcançar o que tens pra mim. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar coro celestial, Hosana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar coro celestial, Hosana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Comparável é o teu amor, vou me entregar e confiar em ti. Te dou meu coração, tudo o que sou. Não há limites para o teu poder. Minha vida está em tuas mãos. Recebe, ó Deus, o meu louvor. Vou alcançar o que tens pra mim. Aleluia. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar coro celestial, Hosana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar coro celestial, Hosana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Hosana nas alturas, sejam dadas ao Oh
Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu estou aqui na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. E que privilégio nessa terça-feira poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja na manhã de hoje. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Hoje, dentro do programa Manhã Manda Aqui, nós temos o quadro Falando Francamente. E Falando Francamente é sempre com o nosso... Ele não é convidado porque é ele que manda aqui. Ele é, na verdade, o protagonista dessa programação. Eu sou apenas um coadjuvante ao lado dele. Eu recebo aqui com alegria meu amigo, o admiro. Ele é uma referência não só na minha vida, mas na vida da nossa igreja local, para muitas pessoas. Eu recebo aqui o pastor Ricardo Andrade. Pastor Ricardo, muito bom dia. Muito bom dia, pastor Wander, amigos que nos acompanham também pela internet. Para mim é sempre um privilégio poder estar junto, compartilhando, pensando nas coisas que você diz, enfim, estando junto com vocês aqui é sempre bênção para mim e também para servir, como você sempre diz, né? Servir ao corpo de Cristo. Isso é uma grande honra que a gente tem. É verdade. Hoje nós vamos bater um papo com um tema bem legal, né? Na verdade, um tema que é uma pergunta. O que te motiva a fazer parte de uma igreja? Isso é muito importante ser respondido, né? Hoje você vai encontrar muitas respostas, mas creio que existe somente uma resposta certa. A gente vai tentar tocar. E eu vou aprender. Tamo junto, tamo junto. Bom dia, Ângela Voltier. Bom dia, pastor Wander. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aleluia. Bom dia, pastor Ricardo. Bom dia, internautas. Prazer. Que bom tê-la conosco, dona Ângela Voltier. Amém. E o Léo está bem aí do seu lado? Não, ele está atrás. Vocês vão voar nas alturas. Lembra Pois daquela é. canção? Vou voar. Aqui cada um está num degrau. Não tem um louvor assim, vou voar? Tem, mas esse aí na minha cidade usa para velório. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Nossa. Aí passa o carro de som. Nota de falecimento. Cara, Meu Deus. Faleceu nessa manhã. Aí Vamos. diz o nome da pessoa. Vamos mudar a página, então. Bom dia, Leandro. Mas é Bom sério. dia, Léo. Você vai cantar essa canção no velório do Léo? Eu posso deixar até pronta já a nota dele, sem problema. Ah, então tá bom. Mas o Léo, ele tem a unção da longevidade. Eu já Ele vai não sei. longe com a idade. Não sei. Tá certo. Leandro, você está bem, Leandro? E como está a Várzea Paulista? Algo melhor, Jundiaí? Amém. Prazer em tê-lo aqui. Presbítero Rediane Nascimento, bom dia Mari, bom dia a todo mundo, glória a Deus. Você já foi abençoado na manhã de hoje, através do nosso devocional diário Apacentai o Pequeno Rebanho, sempre com uma reflexão e uma porção da Palavra de Deus para nos edificar. E aqui está Mari. Oi Mari, bom dia. Tudo bem, dona Mari? A Mari é preciosa demais, né? O senhor já Demais. a conhece há quantos anos? A Mari, desde quando? Eu acho que eu cheguei na igreja, a Mari já estava na igreja. A Mari me viu um menino, né? A Mari me viu quase um bebê. Caramba, hein? Agora são 10h08. Dona Ângela Voltier, vamos às datas comemorativas. Vamos sim. Hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional do Vaqueiro, vaqueiro nordestino. A pergunta que não quer calar, dona Ângela. O Léo... Ele já está dizendo aqui que não foi vaqueiro. Ah, não? Que sorte. Cara, que é tão cheio de habilidades, né? O MacGyver gospel podia ter sido Só vaqueiro. falta o Leandro gritar aí e dizer, eu fui! Não, nenhum dos dois. Não, né? Não, Então tá bom. Leandro. É que o vaqueiro não usa enforca gato, por isso que o Léo não foi. Então, parabéns aí aos vaqueiros. Ô, Ângela, lá Sim. na região onde você morava, em Pernambuco, tinha os vaqueiros? Na minha cidade não, mas Não. no interior, no sertão, tem sim. Ah, tem bastante. Que né? a minha cidade já é região metropolitana, né? Aham. Mas lá no sertãozão, com O certeza. sertãozão vai pegar mais a parte da Bahia? É quase próximo. Uhum. Quase próximo à Bahia. Ah, então tá. Mais Faz divisa. abraço para os vaqueiros. Isso aí. Hoje também é o Dia Internacional do Gamer, né? Já virou aí uma profissão, né? Muita gente começou apenas como... Tu também, Léo, já foi gamer? Ah, tá. É porque Léo é tanta coisa, né?
E aí a frase diz que um gamer nunca morre, apenas renasce em outro servidor. Meu Deus. Parabéns aí ao pessoal. Mas também hoje é um dia muito importante de conscientização, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E Léo já está aqui dizendo, também nunca fumei. Hoje Léo está isento de tudo. Que bom. E aí a frase, né, que diz, não deixe sua vida virar fumaça. É verdade. Então, que as pessoas possam ter essa consciência, né? Sabemos que o nosso programa atinge aí várias pessoas, né? Não apenas os cristãos, mas outras pessoas também nos assistem, que não professam nenhuma fé, e que pode ser que esteja sendo, né, dominado por este coisa tão pequenininho, mas que você precisa se livrar, porque a gente sabe que as consequências não são boas, né? Atinge aí várias partes do corpo. Eu estou preocupado de falar a palavra aqui, que eu acho que talvez você vai me corrigir. Mas seria um autossuicídio ou não existe o autossuicídio? Suicídio já é a pessoa se matar. Então, Homicídio é quando mata o outro. Suicídio é quando a pessoa tira a própria vida. mas eu posso aplicar essa palavra, um autossuicídio? Não, porque suicídio a pessoa já está tirando a própria vida. Pensando o quê? Aula de português aqui na Manhã Manda Aqui. Homicídio, você está matando o outro. Suicídio, Mas você quem está fuma se está matando matando o outro também. Se você ficar também. pertinho, você vai estar absorvendo. Porque aí né? o outro que não fuma passa a ser um fumante passivo. Né? Ele, por tabela, está fumando, está se prejudicando também. Mas quem fuma está tomando veneno para ir morrendo aos poucos, né? É verdade, Ângela. Infelizmente. Bom, e encerramos por aqui hoje. Agora na capital paulista são 10 horas e 11 minutos. Deixa eu mandar um abraço para os nossos queridos motoristas de aplicativos que sempre estão nos acompanhando, conectados aí ao redor do Brasil, de repente aqui na capital paulista também. E um abraço também para as diaristas, as donas de casas também, as mulheres que trabalham na área, servindo na área doméstica. Deus abençoe. Em especial as diaristas. Deus abençoe nesta manhã. Hoje nós temos aniversariantes. Ângela, hoje é dia... Que dia é hoje? Dia 20... Hoje é 29. Eu queria saber se você sabia. Oh, meu Hoje é Deus. dia 29 de agosto de 2023. É porque eu não estou conseguindo enxergar aqui, é isso. E parabéns para você que está fazendo aniversário hoje, está aí no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Na nossa Igreja Brasil para Cristo e também na nossa regional Manda Aqui Bragantina, nós temos aniversariantes lá na cidade de Bragança Paulista, na nossa igreja local. A sede está tendo festa porque temos a irmã Demila Gabriela Galdino Pereira, que está aniversariando hoje, ela que faz parte da Igreja Brasil para Cristo em Bragança Paulista. Na nossa Igreja Brasil para Cristo de Vila Formosa, também o Rubens de Azevedo está aniversariando. Parabéns, Rubens. Na nossa Igreja Brasil para Cristo em Socorro, a Sara Jaqueline Pinheiro de Araújo está comemorando mais um ano de vida. Deus te abençoe, Sara. Aqui no Manda Aqui nós temos vários aniversariantes. A Elaine Araújo Lopes Santos está aniversariando, bem como a Gislene Guilherme Cardoso, Irena Bombing César, a Isabelle Ferreira Gomes Abrahamian e o Vinícius da Silva Paulino estão aniversariando hoje. Parabéns, recebam os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Manda Aqui, dos nossos pastores sêniores Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Manda Aqui. Pastor Ricardo, como sempre, às terças-feiras, orando com você e por você. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por todo o cuidado, favor e graça que o Senhor tem derramado sobre essas vidas. Te louvamos pela essa data do dia de hoje, Pai, em que esses irmãos estão lembrando, Deus, o teu favor, Deus, renovando os ciclos, Pai Santo, vivendo o melhor, a expressão do Senhor, Pai. Oramos para que o Senhor continue a guardar, continue a abençoar, que a luz de Cristo continue a iluminar os corações desses amados, Pai, que eles possam desfrutar, Deus, de uma saúde abençoada, de uma família abençoada, que eles possam desfrutar, Deus, de um cuidado especial das Tuas mãos sobre ele, sobretudo desfrutar da Tua graça, Pai. Te louvamos e que o Senhor possa os cobrir com o Teu favor e com o Teu cuidado e que hoje seja um dia especial para eles, um dia, Senhor, de realizações, um dia feliz e que o Senhor esteja tocando sempre o coração desses amados. Obrigado pela proximidade que nós temos com alguns deles, Senhor Jesus Cristo, e sempre nos junta, pois isso é a obra do Senhor nessa terra, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos por essas vidas e pelo Teu cuidado sobre elas e fazemos isso no nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade sobre a sua vida. Agora são 10 horas e 15 minutos. Vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje é de 13 graus, a máxima de 19. Nublado com abertura de sol. À tarde pode garoar e garoou pela manhã e à noite também da mesma forma. Ângela Voltier, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com o pastor Ricardo Andrade. Hoje, dentro do Falando Francamente, o que te motiva a fazer parte de uma igreja? Eu quero pedir para você interagir conosco. Tá aí ligadinho? Puxa, bata um papo com a gente, formule aí uma pergunta ou responda ao tema desta manhã. Aquilo que te motiva a fazer parte de uma igreja. Para você que está no Facebook, o que te motiva a fazer parte de uma igreja? Para você que está no Instagram, o que te motiva a fazer parte de uma igreja? E para você que está no YouTube, o que te motiva a fazer parte de uma igreja? Deixa seu comentário, participe conosco. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar na manhã de hoje. Nós já voltamos já já. Eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui, na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Voltier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá!
Agora na capital paulista são 10 horas e 20 minutos. Que privilégio ter você conosco, nós aqui da Manhã Manda Aqui, fazendo companhia para você até perto das 11h30 da manhã. E vocês também aqui nos alegrando com a sua conexão, fazendo companhia, porque esse programa é sempre para você levando uma mensagem da parte do Senhor, uma história de vida que o Senhor alcançou e também a instrução na palavra. E hoje, dentro do programa Manhã Manda Aqui, estamos com o quadro Falando Francamente, com a participação do pastor Ricardo Andrade. O pastor Ricardo Andrade é pastor auxiliar aqui na nossa igreja local, também escritor, pregador da palavra, e é uma alegria tê-lo conosco, e agora também pastor dos jovens. Exatamente. Connect, tá aí, bênção pura, graças a Deus. E hoje nós estamos dentro da temática O que te motiva a fazer parte de uma igreja? Pastor Ricardo Andrade, o que te motiva a fazer parte de uma igreja? Eu creio que essa pergunta, pastor Wander, é muito pertinente para os nossos dias, né? Até mesmo porque hoje as pessoas buscam a igreja por vários motivos, por várias razões, né? E existe, na verdade, um motivo central para que você busque uma igreja, no caso, uma igreja evangélica propriamente dita. O pastor Paul Washer, que é um pastor americano, ele tem uma frase que ela é muito icônica e desde quando eu ouvi, eu entendi que ela era muito profunda. A frase diz o seguinte: não busque a igreja mais perto da sua casa, busque a igreja mais perto da sua Bíblia. Oh. Então, Boa. assim, ela é muito profunda. Eu acho que a razão, né, pela qual a pessoa permanece numa igreja, a razão pela qual a pessoa está numa igreja, ou a razão pela qual a pessoa busca uma igreja, é porque essa igreja a qual essa pessoa está frequentando, buscando ou deseja estar ali, ela tem uma consistência na Bíblia, né? Ela é o reflexo da Bíblia, naquilo que ela canta, naquilo que ela faz, naquilo que ela prega. Ela é a expressão da Bíblia de forma no serviço, seja no serviço ministerial, no serviço leigo, nas pregações, nas canções. Então, o que me faz estar numa igreja, o que me faz hoje buscar uma igreja, é me aproximar da Bíblia de forma física, de forma vivencial, né? Hoje tem um movimento que cresce, que são os desigrejados. Sim. E os desigrejados, eles querem fundamentar a sua visão que igreja é organismo e não há necessidade da organização. Isso é correto? Com certeza não, né? Com certeza não. Porque até mesmo o desigrejado, ele vai ler a Bíblia, né? Ele vai ler a Bíblia, vai fazer uma exposição lá no grupo dele, que se reúne, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, vai no salão de casa, numa sala, numa garagem, não importa. Ele vai ler a Bíblia e ele vai se deparar com a Bíblia falando sobre isso. Exato. Congregação dos santos, a união dos crentes, a comunhão que eles tinham entre eles, o fato da igreja estar sendo pregada nos templos e nas casas. Enfim, eles vão se deparar com textos como Hebreus capítulo 10, eles vão se deparar com situações que eles vão ter que baixar a cabeça para aquilo. Então, na verdade, não ter a igreja física não é algo que a gente deva lutar por isso, né? Existem países, situações onde você não pode ter uma igreja, portas abertas e tudo mais. Ainda assim, essas pessoas precisam da comunhão uns com os outros. Exato. É por isso que eles se reúnem em lugares escondidos, eles se reúnem em igrejas subterrâneas, eles dão um jeito para ter a comunhão, aquilo que a gente no nosso país, graças a Deus, podemos ter livremente, igrejas de portas para a rua, portas abertas, o evangelho sendo pregado, as pessoas estando em comunhão. Então, toda pessoa que entende que não ter igreja é algo que Deus aprova, precisa voltar para a palavra de Deus, voltar para a Bíblia, porque é a Bíblia quem aprova tal coisa. O que te motiva a fazer parte de uma igreja? Hoje, através dos meios de comunicação, abertos, geralmente os programas que estão no dia a dia, Sim. Eles são apelativos para a teologia da prosperidade. E acaba motivando muitas pessoas a irem. Sim. Seria errado essas pessoas irem por esses motivos? E segundo, uma pessoa sincera que tem um encontro com Deus até nesses lugares, ela permaneceria neste lugar depois de um encontro genuíno com Deus? Wander, eu penso o seguinte, a isca errada não pesca o peixe certo. Eu não posso ir pescar um dourado com aquele anzolzinho, aquela varinha que o Léo usava lá no Rio da Bahia, né? Só com a minhoquinha na ponta e achar que eu vou pegar um dourado com aquilo. Não vou. Né? O que pesca a pessoa
tem que ter esqueci agora o nome a isca certa. A isca certa. Se você pesca alguém com a teologia da prosperidade, você não consegue salvar essa pessoa pela graça de Jesus Cristo. Você vai mexer no bolso dessa pessoa, até na circunstância financeira dela. Você vai, de alguma maneira, alcançar aquela pessoa, mas não com a isca da graça de Deus. Então, a pessoa que vai para uma igreja em busca de prosperidade, ela já está indo com o motivo errado, ela está indo com a motivação errada. Claro, ali em algum momento ela pode se encontrar com Jesus, claro que pode. Né? O Espírito Santo ele age de muitas formas, e ninguém pode barrar a ação do Espírito Santo. Mas a razão pela qual a pessoa está indo para uma igreja que prega o evangelho da prosperidade e por isso ela está indo ali, vai prejudicar com que ela se encontre com a graça de Deus. Porque você conhece esse contexto, também conheço um pouco dele. As igrejas do evangelho da prosperidade, elas estão focadas nisso. Exatamente. Elas tocam, sim, claro, em um assunto ou em outro, mas geralmente o assunto é só esse, o viés é só esse, as pregações são em cima disso, os testemunhos são em cima disso, a vida da igreja gira em cima disso. Então, provavelmente você vai ter pouquíssimo contato com a graça, com a confrontação, com o pecado. Verdade. E nós precisamos disso. E fora também que o que rege dentro da expectativa deles é quanto arrecadei e não quantas vidas realmente foram salvas. Exatamente. Aí você é prejudicado na sua fé nesse sentido. Agora, se essa pessoa tem algum tipo de desenvolvimento ali, quando ela conhecer de repente Jesus de verdade, ela vai perceber que ali ela está limitada à vida financeira dela. Sim. E que o evangelho tem muito mais. Sim. Eu entendo que o evangelho também é prosperidade financeira. Mas não é só prosperidade financeira. Não é só isso. Eu gosto muito de uma palavra grega chamada sozo. Né? Ela vem sobre a tradução de salvo, muitas das vezes. Aquele que perseverar até o fim será sozo. Sim. E sozo, nós traduzimos ela tanto no contexto de salvação, será salvo, mas também será abençoado. E quando você fala de ser abençoado, você fala de um homem bem-aventurado, ditoso, você fala de um homem curado, você fala de um homem que vai ter uma ação da salvação completamente no corpo, na alma e no espírito. Exatamente. Não isentando este homem de passar limitações em todas as áreas, mas ele está salvo. E por ele estar salvo, ele está fundamentado. Então ele pode enfrentar as adversidades da vida física, financeira, emocional, Perfeito. Mas ele vai estar fundamentado. Então o sozo, a salvação faz isso. A prosperidade no hebraico, ela vai em 5 caminhos diferentes. Ela vai na saúde emocional, ela vai no físico, ela vai nas finanças, ela vai no corpo. Então ela vai te distribuindo vários caminhos e todos eles são caminhos de prosperidade. Então, hoje você foca, quando você pensa, você é próspero. O que a pessoa pensa? Até o crente, o que o crente pensa? Eu tenho dinheiro. Mas na verdade não é isso. Tem a prosperidade familiar que dinheiro não compra. Sim. Tem a prosperidade física que dinheiro não Sim, compra. É verdade. Tem a prosperidade mental que dinheiro não compra. Então você percebe que a prosperidade que o evangelho quer te dar não é só pôr dinheiro no seu bolso. Não, É claro que ter o dinheiro é importante para você suprir necessidades familiares, ter também acesso a coisas, enfim, a gente também não está demonizando o dinheiro de forma alguma. O dinheiro é importante para os nossos dias, mas você ter paz no seu lar, isso é prosperidade. Você ter filhos abençoados, isso é prosperidade. Você poder se alimentar bem, isso é prosperidade. Então a prosperidade que o evangelho de verdade quer dar, ela é muito maior do que só o evangelho da prosperidade do dinheiro. Exatamente. Você conhece pessoas com muito dinheiro depressivas. Exatamente. Com muito dinheiro, mas com os filhos todos perdidos. Com muito dinheiro, mas sem condições de fazer nada porque está mentalmente abalado. Então, só o dinheiro não é o viés do evangelho. Você sabe mais que um dos viés. Essas igrejas que pegam esse princípio da teologia da prosperidade e pregam isso, eles até pregam em cima de uma realidade, mas que é uma consequência do evangelho. Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas, no contexto das nossas necessidades básicas, seriam acrescentadas. Eu acredito que existe uma lei espiritual da semeadura e da colheita. Eu acredito que há uma reação sobre as janelas dos céus se abrir, mas isso que me chama a atenção. Porque quando eu prego sobre isso, eu não estou falando da porta, eu estou falando da janela. Exatamente. A salvação vem pela porta. Maravilhosa. E a salvação não vem pela janela. Com certeza. Né? Então eu posso desfrutar de uma consequência do evangelho, mas posso não desfrutar da salvação. Foi Jesus quem disse, né? Eu sou a porta das ovelhas. Exatamente. Né? Aquela situação quando buscaram Jesus por uma necessidade, e foram 10 leprosos,
e apenas um realmente volta, que não mais era leproso, porque tem essa pegadinha, né? Quantos leprosos voltaram? Aí a gente tem que dizer nenhum, né? Porque o que voltou não era mais leproso. É verdade. Né? E só um volta, os outros queriam apenas as bênçãos de Deus. E maravilhoso é ter o Deus das bênçãos. Existe, claro, a teologia da prosperidade. Mas não sei se foi catalogado, se eu estou criando agora, existe também outra coisa que hoje tem atraído inúmeros evangélicos, crentes, irmãos na fé, que é a teologia do ídolo. Teologia do ídolo. A teologia do ídolo é o seguinte: você pega um ícone da música, transforma ele em pastor e ele arrebata uma multidão de gente. Você pega um ícone da internet, um influencer, alguma coisa, transforma ele em pastor e ele arrebata um monte de gente. Sim. E as igrejas hoje estão em busca de ídolos. Elas querem ver no altar alguém que pode. É claro, existem homens de Deus no Brasil. Nós temos um pastor muito sério na palavra de Deus, que todo mundo que se aproxima percebe a seriedade com que ele é, com que ele trata a palavra, a igreja, a vida dele, que é o pastor Joel. Mas hoje as pessoas estão atrás disso. Se você tem muitos seguidores na internet e você depois começa a professar sua fé em Jesus, você monta o seu ministério, você arrebata um monte de gente. Então as pessoas também, elas vão atrás do dinheiro, mas elas também vão atrás de ídolos. Pessoas que na vida delas sejam ícones. Você percebe quando um cantor, temos muitos cantores abençoados, mas aí do nada esse cantor vira pastor. Essa cantora vira pastora. E aí ela fundamenta uma igreja. E aí um monte de gente vai. Por qual razão? Por qual motivo? Para ouvir o evangelho? Para desenvolver a sua fé? Para poder ser confrontado, ser trabalhado, ser mexido por Deus? Ou porque lá tem a tal cantora, porque lá tem tal pregador, porque lá tem tal pessoa? E se a gente movimenta, né, entre aspas, o mercado da fé por conta dos ídolos, nós caímos nos grandes erros que Israel caiu. É verdade. E é por isso que tem muita gente que está desmotivada para fazer parte de uma igreja, porque focou no alvo errado. O alvo é Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é a centralidade do evangelho. Todas as coisas, Paulo diz que deve convergir nele. Então ele é o centro. É por ele que devo focar e pautar a minha vida. Enquanto as pessoas focam em pessoas e buscam, e se motivam em fazer parte da igreja por causa de A, por causa de B, por causa de C, no momento de uma adversidade, de uma situação, ou quando conhece essa pessoa mais perto, ela pode se decepcionar. Aí ela vai criar-se como um desigrejado ou um desviado mesmo. Exatamente. Quantas pessoas estão desviadas porque fundamentaram a sua fé em homens, na instituição, né, e acabaram fundamentando em coisas falhas. O pastor Joel pregou domingo sobre Atos capítulo 10, né? Sim. Cornélio e Pedro. E o texto diz que quando Pedro chega na casa de Cornélio, pela reverência, pelo respeito, pelo tamanho do vulto que Pedro era, né? Operando milagres, fazendo coisas em nome de Jesus, Cornélio se lança ao chão diante de Pedro. Você conhece bem essa passagem bíblica. Cornélio se lança ao chão aos pés de Pedro. Pedro levanta Cornélio e diz o que para ele? Sou apenas um homem. Sou apenas um homem. Então, assim, não há ninguém nesse planeta, não há ninguém nessa terra a quem nós devemos nos curvar. Pode operar milagres, pode operar maravilhas, pode ter o nome que for, pode ter ser a pessoa com o maior tipo de índole e moral que for. Ninguém é digno da nossa honra, nem da nossa glória, nem da gente se curvar, ninguém. Verdade. Só Jesus. Verdade. Então, se você escolhe uma igreja por conta do ídolo que ali está, você também está escolhendo um mal para a sua vida. Verdade. Porque os homens são falhos. Eu não digo que eles vão falhar, eu digo que eles são falhos no sentido de não serem onipresentes, não serem onipotentes, não serem oniscientes. Nós não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo. E se alguém fundamenta a fé dele, a esperança dele em mim, eu posso amanhã quebrar as minhas duas pernas e sair de casa. Eu posso amanhã ter um compromisso inadiável. Meu filho pode ir para o hospital, com certeza eu vou estar com ele no hospital, não vou poder atender alguém. Então você está fundamentando errado. E a gente muitas vezes toma esse caminho. Nós vemos isso no dia a dia, pessoas tomando esse caminho. Isso é muito perigoso. Verdade. Pastor Ricardo Andrade, ainda que a Igreja de Jesus ela seja um organismo vivo, perfeito, ela, como uma Assembleia dos Santos, ela está reunida em um lugar. E reunida em um lugar, ela tem que criar um aspecto jurídico. Dentro disso, existem tantas denominações. O corpo de Cristo apenas um é. Sim. Agora, denominações existem várias. Certo.
Porém, as denominações, muitas delas, com seriedade na palavra, vão estar representando o organismo vivo que ali está. Com certeza. Porque a igreja, e nós devemos estar motivados para fazer parte da igreja, porque é a criação de Jesus. Total. Foi Jesus que criou. Com certeza. Isso não foi uma ideia de criar uma instituição de homens sentar e pensar, puxa, como que nós vamos fazer agora daqui para frente? Vamos criar isso. Não é uma criação como de uma universidade, não é uma criação como de um hospital, não é como uma criação de uma instituição da polícia militar ou de bombeiros. É uma criação divina. Com certeza. Por isso tem que estar motivado a participar. Eu gosto muito da palavra grega eclésia, que é a palavra para igreja. E eclésia é chamados para fora. Com certeza. O Senhor nos chama para fora e esse contexto do Novo Testamento é quando havia uma reunião, numa Assembleia dos Santos, onde eles estavam ali e ali as pessoas identificavam eles como cristãos, seguidores de Cristo, ou pequenos cristos que estavam reunidos. Então é importante eu estar reunido e fazer parte de uma denominação. É importante. Porque é criação do Senhor Jesus. Sim. O propósito está criado no coração de Deus, a forma como fazer foi Deus quem disse. A questão que a gente tem que pensar é o seguinte: poderíamos nos reunir sem as instituições jurídicas? Poderíamos, mas como você vai poder alugar um terreno? Sim. Vai ser em nome de alguém. Então, Sim. como você vai poder comprar alguma coisa? Como você vai poder usufruir das benfeitorias que o Estado diz que a igreja pode ter, né, das isenções e tudo mais, sem você estar legalmente, juridicamente, pagar os seus impostos também? Sim. Como você vai fazer isso sem estar legalmente fundamentado? Não tem como. É por isso que se existem as instituições jurídicas como igreja. Agora, a partir tirando esse campo, é tudo como a palavra de Deus diz. É verdade. É tudo como Jesus ensinou que tem que ser feito, como as definições bíblicas trazem para ser. E nós precisamos nos reunir porque o Senhor nos ensina e motiva a isso, Com a certeza. não abandonarmos as nossas congregações. Perfeito. Eu gosto muito do texto e eu queria ler, se a Ângela puder colocar, por favor, Ângela, eu vou ler na Bíblia Viva, Hebreus, o escritor de Hebreus no capítulo 10, versículo 24 e o versículo 25, ele vai falar-nos da importância de sermos igreja, e igreja não é singularidade, igreja é pluralidade, Sim. é coletividade. No versículo 24 ele vai dizer: em reconhecimento por tudo que ele fez por nós, uma menção a Jesus, vamos procurar animar uns aos outros. Perfeito. Então estou falando de coletividade. A sermos amorosos e praticantes do bem. Aí no versículo 25 ele diz: não descuidemos dos nossos deveres na eclésia, na igreja. Sim. Então eu tenho deveres na igreja. Nem das suas reuniões. Então essa igreja que é expressada, ou é expressa, ela reflete dentro de uma denominação, ela tem as suas reuniões, ela tem a sua programação. Como algumas pessoas fazem, mas animando-nos uns aos outros, nos admoestemos, como o pastor Joel sempre fala, né? Uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está mais próximo. Então nós percebemos que o escritor da carta do livro de Hebreus, né? Da carta aos Hebreus, ele está incentivando a nós participarmos da igreja e das reuniões, das atividades que ali está. E isso é um mandamento imperativo, não é uma opção. Não Até tem porque como. dentro dessa instituição eu vou fazer isso, eu vou animar uns aos outros, eu vou admoestar uns aos outros, eu vou viver esses mandamentos da mutualidade. Qualquer um que defenda a ideia de não ter igreja, não precisa de um espaço físico exatamente para isso e tal, ele vai encontrar sérios problemas bíblicos. É como o pastor Carlos Eduardo diz: esses irmãos não leram a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para você poder entender o que a Bíblia diz. E a Bíblia, pelo contrário, ela rechaça todo o pensamento de corpo solto. Né? O apóstolo Paulo ele vai dizendo: olha, o pé não é nada sem o olho, a orelha não é nada sem a mão. Porque somos um corpo. Exatamente. E o corpo tem que estar perto, o corpo Sim. tem que estar unido, o corpo tem uma função. Sozinho não sou igreja. Não conseguimos. Existem contextos. Por exemplo, estou lá na China, numa região sozinho, aquela coisa. Eu sou igreja, eu estou lá representando a igreja, mas é um contexto totalmente diferente do Brasil.
Totalmente. e dos países que têm a sua liberdade. Então, sozinho eu não sou igreja. Sozinho eu posso ser algumas coisas. Eu até coloquei aqui. Sozinho, individualmente, eu sou templo e membro do corpo. Perfeito. Então, eu sou templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vai dizer: será que você não sabe que o seu corpo é morada do Espírito Santo? Seu corpo, está falando de singularidade, está falando de uma pessoa individual. Perfeito. É templo, morada do Espírito Santo. Ótimo. Agora, eu sou membro do corpo, mas para eu ter o corpo inteiro, eu tenho que estar ligado ao corpo como membro. Porque se eu estiver afastado como membro, eu vou necrosar. Eu não vou ter vida. Sim. A vida só vem através das juntas de ligamentos. A vida só vem quando eu estou ligado. Se você tirar seu dedinho do pé, você vai passar alguns dias depois ali onde você deixou, ele vai estar... Se estivéssemos num debate sobre isso, a pessoa poderia dizer assim, mas espera aí, eu não posso ser corpo sem estar numa igreja? Eu não posso me reunir com outras peças do corpo e sem ter uma instituição jurídica? Aí a pessoa poderia responder, sim, claro que pode. Mas o que eu faço com Efésios, onde a Bíblia diz que Deus deu dons para que você cuide? O que eu faço com isso? O que eu faço com tantos outros textos que a Bíblia traz, dizendo que é ali que a gente vai cuidar das pessoas, ali que a gente vai, os pastores vão pastorear quem? Esse rebanho solto? Ou um rebanho que seja o rebanho dele? O que eu faço com as igrejas da Ásia? O que eu faço com a carta do Apocalipse? Exatamente. O que eu faço com as coisas que a Bíblia ensina que exigem que você esteja num lugar reunido com pessoas constantemente, com as mesmas pessoas, para você ver o desenvolvimento e a maturidade dela? O que eu faço com o apóstolo Paulo, que é de cidade em cidade? Poderia ser tudo solto, então. E a reunião da presença de Jesus dentro da questão da coletividade, que é a eclésia, chamados no plural para fora, mostra em Mateus capítulo 18, versículo 20, quando Jesus diz, pois onde eu estiver, ele podia dizer, onde estiver uma pessoa, ou duas pessoas, ou três pessoas. Ele foi muito claro, ele disse, onde estiver dois. Está falando de coletividade, pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Igreja é coletividade. Igreja é onde a reunião dos santos. Individualmente, santuário. Sim. Coletivamente, igreja. Então, por que o que me motiva a fazer parte da igreja? Primeiro, é reconhecê-la que ela é a instituição que foi criada pelo próprio Cristo. E segundo, porque eu sozinho não sou igreja, eu preciso estar reunido com os santos. Com certeza. Hoje também, Wander, além desses dois viés que a gente já deu uma abordagem aqui, nós temos pessoas que também escolhem as igrejas por conta das suas estruturas. Né? Graças a Deus, eu digo isso, nós temos uma baita de uma estrutura aqui, né? Física. Nós temos uma boa estrutura física, que levou o projeto de vida do pastor Joel, né? Sim. Quase 20 anos trabalhando para a gente chegar nesse estágio que a gente está, crescendo a cada dia, mas as pessoas não podem escolher uma igreja por isso. Sim. Se você vai fazer os estudos sobre por que as pessoas escolhem igreja, são 3 os motivos. Se ela tem um trabalho com crianças, se ela tem, se eu não me engano, um bom ministério de louvor e se ela tem estacionamento. Olha as razões pelas quais as pessoas estão procurando uma igreja evangélica. Você tem um trabalho para as crianças, até entendo, né? É importante você ter seus filhos bem cuidados. É importante também que você esteja num ambiente onde tenha bom ministério de louvor. Sim. E pelas estruturas de estacionamento, você guardar o seu carro. Então, assim, é claro, são só essas, né? Existem outras coisas que as pessoas buscam, é claro. Mas, geralmente, as pessoas olham para isso. E a estrutura também não pode ser a razão pela qual a pessoa está buscando uma igreja. Dentro de uma realidade, de uma possibilidade, a igreja se estruturando para receber, dentro de uma comunidade, cada vez mais, os seus membros e os participantes, porque é um culto público, que virão, ótimo, mas isso não é o fator principal. Com certeza, é disso que a gente está tratando. Né? É claro, ter o estacionamento é importante, ser um lugar onde você possa guardar o seu carro. É importante você ter um lugar onde você possa saber que as pessoas estão cuidando bem da sua criança. É importante você ir numa igreja que tenha um bom mensagem de louvor, que tenha mais... Isso não define uma igreja, não é verdade? Quer dizer, ter um bom estacionamento, um bom louvor, uma boa estrutura, mas não ter amor uns pelos outros. É verdade. O que adianta ter isso e, de repente, na hora que você vai ouvir a palavra, é uma palavra rala, sem consistência, ou focada nas coisas desse mundo, dessa vida?
Então existem outras coisas que são o cerne de nós procurarmos uma igreja. O que eu tenho visto muito hoje é isso, ou as pessoas buscam pela prosperidade, uma igreja que faça com que ela enriqueça, ou que estimule ela a enriquecer. As pessoas estão buscando a igreja por conta das pessoas que estão ali, dos ídolos, sejam eles os pregadores, sejam eles os pastores, ou estão buscando também as igrejas que estão fundamentadas nos louvores. A gente viu o caso da igreja Hillsong, que é uma igreja multinacional, digamos assim, né? Está em vários países e fundamenta toda a sua estrutura nisso. No pastor, que é o pregador, e no ministério de louvor. Se tem outras coisas, não sei, não frequento, eu sei que elas têm uma estrutura muito boa para receber e foca nessas duas coisas. No ministro que está ali na frente, está sempre pregando uma palavra motivacional, sempre pregando uma palavra que diz respeito ao dia a dia das pessoas, e o ministério de louvor, que está sempre com o louvor também daquilo que está acontecendo no cenário fora da igreja. Sim. E aí você está atraindo as pessoas por causa disso. Mas como eu disse, se você usa a isca errada, você acaba pescando peixe errado. Você precisa usar a isca certa se você quer a pessoa certa. O senhor falou de ídolos e falou na questão de louvor e deu o exemplo da igreja Hillsong, mas eu não sei se isso é uma febre mundial ou talvez mais dentro do contexto brasileiro, mas as pessoas procuram a igreja muito também motivadas dos dons espirituais. Principalmente quando uma igreja tem alguém que tem uma habilidade, uma palavra de conhecimento, que no meio evangeliquez é dom de revelação. Sim. Então ela acaba indo na igreja não pela palavra, não por cultuar a Deus, ela vai na expectativa de ser revelado. Eu não estou aqui dizendo que eu não creio nisso e não acho que isso é importante. Eu acredito que isso é uma ferramenta que Deus nos deixou como os dons do Espírito para que possamos edificar os outros. Mas o problema está quando eu me motivo nisso e vou com essa expectativa. Aí você percebe na porta da igreja alguém saindo triste, e aí você pergunta por que você está triste. Não fui revelado hoje. Né? Então a pessoa vai para isso, vou te levar numa igreja porque fulano de tal vai te revelar. Isso é uma falta de motivação correta. Com certeza. Jesus fez revelações, não fez? Sim. Ele revela, João capítulo 4, ele revela a vida inteira daquela mulher samaritana. O próprio tema aqui dessa semana, Natanael, passou. Eu ia tocar nesse ponto agora. Ele revela Natanael, né? Revela para ele que estava vendo. Todo mundo crê, todo mundo acredita que Natanael estava orando a Deus e por isso ele fica tão impactado por aquilo que Jesus diz a ele, que foi uma frase simples, né? Eu te vi debaixo da figueira. Mudou a história do homem. Não é uma coisa, fala, meu Deus, isso aconteceu. Não, provavelmente estava orando a Deus ali, numa conversa íntima com Deus, e Jesus disse que ouviu ali. E tem outras histórias bíblicas onde Jesus está revelando. Agora, você pega todo o Sermão do Monte, 3 capítulos, um dos mais importantes do Evangelho, onde está ensinando a vida cristã a partir do Evangelho, a partir da graça de Deus. Não há revelação ali. Exato, há ensino, há instrução, há admoestação, enfim, há uma série de fatores ali, mas não há revelação. E um detalhe, desculpa cortar o senhor, a revelação em si, dentro do contexto do reino dos céus, não te faz entrar. A exposição do sermão textual que Jesus está ensinando, eu pautando a minha vida nos ensinos de Jesus, é o que me faz entrar no reino dos céus. O que eu quero dizer, Wander, é que há espaço para essas duas coisas dentro do reino. Eu não posso suprimir a exposição bíblica para ficar só revelando, mas não posso pensar que eu não posso só fazer a exposição bíblica sem ter a revelação. Sim. Essas duas coisas, elas caminham juntas dentro do reino. Há a hora em que Jesus vai revelar coisas para você, sobre o seu futuro, sobre a sua vida. É toda hora? Não. A hora em que ele vai te ensinar a palavra, onde você vai ser instruído. Toda hora eu só vou ensinar a palavra e não vai ter revelação? Não. Existem momentos onde vai ter a revelação pessoal, a revelação para você, a manifestação do dom. Então, assim, os dons, eles são maravilhosos. Os dons devem estar no nosso meio. Devem ser buscados. Ontem eu estava lendo Atos dos Apóstolos junto com jovens, uma leitura compartilhada que estão fazendo pela internet. E acho que o capítulo 5 ou o capítulo 4 termina com a expressão dizendo assim: todos aqueles que buscavam os apóstolos eram curados, ou eram expulsos os demônios daqueles que estavam endemoniados. Não era um, não eram dois, eram todos. Então, se eram todos, Wander, era um mover muito grande de Deus no meio deles. Mas não era só isso.
os apóstolos ensinavam a doutrina É. dos apóstolos. Então Exatamente, tinha é. ensino, mas também tinha milagre, também tinha cura, também tinha revelação, mas também tinha ensino, também tinha pregação expositiva, tinha comunhão com a igreja. Então, assim, a pessoa que vai só querendo a revelação, ela está indo também pelo motivo errado. Ela precisa entender que na igreja vai ter de tudo, todas essas coisas. Eu acho bacana quando a instituição dos diáconos para servir às mesas, e não de uma forma negativa, dizendo que diácono seja inferior, até porque nós vemos diáconos ali poderosíssimos. Poderosíssimos. Nós vemos Filipe botando para quebrar, e vemos Estevão botando para quebrar, e tantos outros que eram diáconos que serviam ao corpo de Cristo. Mas os apóstolos, eles falam uma frase muito importante. Ele diz assim: é importante que venhamos constituir homens para servir nesta área, para que nós não venhamos abandonar o ministério da palavra e a oração. Então, eles estão dando ênfase a algo que eles julgavam importantíssimos. Esse contato com a palavra e com a oração, né? Com certeza. Se os apóstolos entenderam isso, valorizaram isso, quem somos nós hoje para chegar e tentar desconstruir isso e fundamentar uma igreja sobre uma revelação, fundamentar uma igreja sobre uma palavra de conhecimento, e esquecendo a palavra de sabedoria, esquecendo a instrução bíblica real, como tem que dar. E no final das contas, Wander, o que vai dar sustentação para a gente no dia a dia não é a revelação que a gente recebe sobre o nosso futuro. Isso é o impulso que Deus nos dá, isso é um trampolim que Deus usa, isso é uma palavra para te orientar, mas o que vai te dar sustentação é a exposição bíblica, é a fundamentação, é o arroz e feijão que vai fazer com que você consiga chegar amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. E é claro, sempre é bom ter, de repente, né, uma mistura diferente. A mistura diferente é exatamente aquela revelação específica, aquela palavra de conhecimento que você está precisando ouvir e ouviu. É um milagre que acontece na sua vida, seja na cura ou em qualquer outro dos milagres, das maravilhas que Deus pode fazer. Mas o que dá sustentação mesmo é a fundamentação da palavra. Muito bom, agora na capital paulista, são 10 horas e 51 minutos. Você que está conectado conosco, estamos com o programa Manhã Manda Aqui, o quadro Falando Francamente com o pastor Ricardo Andrade. Nós estamos hoje com o tema: o que te motiva a fazer parte de uma igreja? Ângela Voltier, nós temos irmãos que estão interagindo conosco nas nossas redes sociais? Temos sim. Fique à vontade, por favor. Tem aqui uma participação. Bom, primeiro, deixa eu deixar aqui uma participação bastante especial, né, daquele que a gente tem vontade de colocar num potinho e levar para casa. O pastor Miguel Sindai está assistindo. Um abraço, amigo. Glória a Deus pelas preciosas vidas de vocês. E mandando aí um abração para todos. Um abraço, pastor Miguel. O pastor Flávio Pedro, lá da UBPC de Palmares, em Pernambuco, também diz que está sendo abençoado pela vida de vocês e manda um forte abraço. Mas a gente tem aqui o comentário da Heloísa Vitória, que é da Igreja Batista lá em Abreu e Lima, Pernambuco. Ela diz que o que a motiva fazer parte de uma igreja é ouvir a palavra de Deus e estar em comunhão, né, com os irmãos e com Cristo. Ela diz que só não vai quando está doente. A Janaína Batista diz que o que a motiva é saber que nós somos a igreja, somos corpo de Cristo. E ela diz que quando está no culto, ela sente como se estivesse no céu. Amém. Agora, o pastor Daniel Rocha, ele deixa aqui uma pergunta. Como encorajar os outros a estarem na igreja congregando, segundo o texto de Hebreus 10 e 25? O texto de Hebreus 10, 25, de que nós não devemos abandonar as nossas congregações, ou na versão Nova Bíblia Viva, que diz: não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemo-nos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está mais próximo. Pastor Ricardo Andrade. Olha, pastor Daniel, obrigado pela sua participação e também aos amigos que nos acompanham. Creio que a carta aos Hebreus, ela é uma carta que trata de vários assuntos, é claro, mas direcionada a irmãos dispersos, enfim, a irmãos de fé. E é por isso que ele diz: quanto mais você percebe que o dia se aproxima. Quem não tem o conhecimento, quem não tem a revelação de Deus, não percebe que esse dia se aproxima. Essa pessoa está sem entendimento espiritual. O que ele está dizendo é o seguinte: crentes, vocês que já creram no Senhor Jesus, mas estão deixando de congregar, não façam isso.
Por quê? Porque tem função para vocês, tem lugar para vocês no corpo, vocês precisam corrigir uns aos outros, admoestar uns aos outros, estar perto uns aos outros, ainda mais quando você percebe que aquele dia se aproxima. Quando se aproximar o dia do Senhor, você conhece a palavra de Deus, serão dias difíceis. Ou seja, você vai precisar muito mais do corpo, você vai ter necessidade do corpo, o corpo vai se enrijecer, o corpo vai se fortalecer para lidar com os últimos dias. A Bíblia diz, apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, diz que os últimos dias serão maus. Verdade. Os homens serão maus. Verdade. Os dias serão maus. Essa é a expressão que ele usa, os dias serão maus. Então você precisa estar bem fundamentado, bem enraizado, é importante que você esteja. Então como é que eu motivo alguém a estar? Explico para ele a importância dele estar, explico para ele a importância que ele tem no corpo, explico para ele que os dias estão chegando e conforme estão chegando os dias do Senhor, as situações vão ficar mais difíceis a cada dia e que você estar no corpo vai ser crucial, fundamental, vital para a sua vida espiritual estar de pé. É verdade. E para que se motive mais ainda, aquele que vai fazer isso, vai animar e admoestar, é importante estar na prática de congregado. Porque não adianta também, eu já vi pessoas que não congregam e querem incentivar os outros a congregarem. Aí não dá, aí não tem como, não tem jeito. Pastor Ricardo Andrade, essa questão de reunir é muito importante. E tem pessoas que desprezam, mas na reunião, quando estamos juntos, seja no culto público ou em reuniões paralelas, nós sempre vamos aprender algo e seremos instruídos e edificados. Eu gosto muito do texto de Paulo, quando escreve a igreja na Grécia, Coríntio, a igreja de Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 14, versículo 26, na Bíblia Viva, ele vai dizer assim, ó: bem, meus irmãos, o que vamos dizer? Aí, olha só, quando vocês se reúnem. Então ele está dizendo que a igreja primitiva se reunia. Com certeza. Então, esta questão de reunir está dentro do contexto da igreja primitiva. Perfeito. Se eu não me reúno, não tem como ser igreja. Não tem como estar ligado. Salvo situações, como nós já falamos, de países que não têm essa possibilidade, que mesmo assim eles procuram estar reunidos. Aí ele vai falar sobre a importância da reunião, porque vai me fortalecer. Alguém terá um salmo, outro ensinará, outro transmitirá alguma informação especial que Deus lhe deu, outro falará numa língua desconhecida, outro explicará o que está falando na língua desconhecida. Tudo deve ser feito para o crescimento espiritual da igreja. Ele está falando da igreja no sentido singular, mas a igreja no sentido singular, dentro desse contexto que ele está dizendo, é coletividade. Sempre. Todos nós, por que a igreja é singular? Porque é um só corpo, é uma só igreja. Com certeza. Né? Então, a importância de nos reunir, ainda que seja no contexto negativo, quando Paulo aborda a igreja de Corinto também novamente, lá no capítulo 11, versículo 20, que ele vai dar uma orientação sobre a Santa Ceia, o pessoal está fazendo uma reunião nada legal e Paulo vai admoestá-los. Paulo vai falar também, quando vocês se reúnem. Perfeito. Então, é uma prática da igreja se reunir. Não tem como ser igreja sem estarmos participando da reunião, porque é um hábito doutrinário da igreja primitiva. Não congregar, vamos colocar um ponto final, não congregar é se afastar do que Deus tem para você. Ponto final. Ah, mas tem como eu ser crente sem congregar? Tem, mas não é o que Deus tem para você. Sim. Você pode ser um crente fiel a Deus, fervoroso, orando. É o que eu sempre digo, né? Geralmente eu digo isso para jovens, digo isso para casais, a pessoas que estão buscando as pessoas estão se relacionando com pessoas que não são cristãs, e ela diz o seguinte, não, mas ele está buscando a Deus. Eu sempre digo o seguinte, toda pessoa que está buscando a Deus vai se aproximar da igreja. É verdade. Não tem jeito. Por quê? Porque Deus, se Ele fala com você individualmente, Wander, Ele vai te trazer para dentro da congregação. Ele quer que você esteja com outras pessoas buscando a Deus, louvando a Deus, reconhecendo os feitos de Deus. Ele quer te instruir. Ele quer te instruir. Se fosse assim, se fosse do jeito que muitos pensam que é, no individualismo, no pessoal, existiriam tantos outros casos onde Deus foi ministrando um a um pessoalmente. E para que iria precisar de pastores, apóstolos, mestres, evangelistas? Exatamente. Se tudo isso, no próximo bloco nós vamos falar sobre isso, sobre a instrução, de sermos instruídos na palavra. Exatamente. Porque não haveria necessidade de ter esses ministérios que Deus escolheu alguns para servirem e organizar a igreja.
Porque senão não haveria necessidade. Não, Jesus não iria nos simbolizar como crentes, como ovelhas que precisam de um pastor. Sim. Congregar é um hábito de todo aquele que quer crescer na sua fé. Se você quer crescer na sua fé, se você quer se aproximar de Deus, quer agradar o coração de Deus, congregue. Congregue numa igreja perto da sua Bíblia, congregue numa igreja onde ali estejam instituídos os fundamentos que a Bíblia dá para uma igreja evangélica existir. Se você fizer isso, você vai crescer a sua fé, você vai agradar o coração de Deus, você vai se desenvolver, né? Isso é o mais importante, em todos os sentidos. Você vai ser tratado no seu caráter, você vai crescer a sua espiritualidade, você vai aumentar a sua fé. Enfim, você vai perceber que, mesmo com as suas lutas, existe um Deus que te ama, quer cuidar de você. Enfim, você vai ser instruído em tudo. Congregar é um hábito saudável e maravilhoso. Todo aquele que congrega sabe do que a gente está falando. E uma coisa muito importante, a gente sempre fala sobre isso aqui, o pastor Jó também fala, nós falamos aqui, igreja é diferente, né? Você já fez um culto online, talvez você esteja participando de um culto online por alguma questão que esteja acontecendo de saúde, de distância e tal, mas é totalmente diferente. Você está num culto online ou você está ali no culto presencial. Você está ali junto com alguém do seu lado chorando porque está vivendo uma luta e você está ali do seu outro lado vivendo uma rebanho de alegria. Juntos. Rebanho é uma ovelha encostando na outra, exatamente. É uma ovelha esbarrando na outra. Exatamente. Tem aquela que você falou ontem, né, do toque, né? Exatamente. É um tocando no outro, não tem como. É dessa maneira que a igreja sempre foi, é dessa maneira que tem que ser, é dessa maneira que será. No céu nós vamos nos reunir como igreja. Como igreja, para aprender com Jesus, estar sentado na mesa com Ele, ser alimentados por Ele. Eu creio que talvez vá até ter culto no céu, né? Os anjos adorando, a gente participando, Jesus ministrando. Imagina, então né? vai ser tremendo. Linda, então você pode viver isso já hoje, deve ver isso hoje aqui na Terra. Ângela, temos mais pessoas interagindo conosco? Pois não. O pastor Carlos Eduardo, né, o nosso teacher. Charles Edward, como o senhor diz. Ele faz a seguinte pergunta: o que acontece com as pessoas que não saem da igreja, né, do corpo de Cristo, não são aquelas desigrejadas, mas também não param numa igreja local? Fica de um lado para o outro, né, pulando de galho em galho. Elas estão, de fato, na igreja? Pastor Ricardo. Primeiro agradecer, né, ao pastor Carlos Eduardo pela participação. Olha, pastor Carlos Eduardo, eu creio que elas estão na igreja pelo desejo de buscar a Deus, mas com certeza estão desorientadas sobre o que estão buscando. Porque para você sair de uma igreja e ir para outra, você está buscando alguma coisa. Sim. Eu diria que essa pessoa está perdida naqueles 3 pilares que a gente comentou no princípio. Ou ela está buscando algum lugar que a faça ser abençoada, prosperar, sem entender que é a presença de Deus que faz isso. Ou ela está procurando um pastor ou alguma coisa que seja um ídolo na vida dela, ou ela está procurando uma igreja que só tem estruturas, mas que não tenha, talvez, aquilo que Deus quer que ela busque de verdade. Então eu vejo que essa pessoa ela pode estar no corpo de Cristo pela sinceridade dela em buscar a Deus, mas ela está desorientada no que está buscando. E aí ela cai no perigo de ficar pulando de uma igreja para outra. Sim. Ainda nós temos muitos casos, o pastor Carlos Jorge sabe isso, o pastor Wander sabe disso, de pessoas que trocam de igreja por conta do seu próprio lifestyle, né, seu estilo de vida. Ela vive de um jeito, quando alguém confronta a forma como ela vive, ela fala, não, vou para uma outra igreja onde lá eu seja aceita do jeito que eu sou. E a função do corpo, a função da igreja é exatamente essa, nos confrontar naquilo que a gente é, para a gente ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Verdade. Então, às vezes, tem pessoas que estão pulando de galho em galho, de igreja em igreja, não é porque estão buscando um ídolo, é porque naquela igreja ele encontrou já um homem de Deus, uma mulher de Deus ali. Encontrou um lugar de palavra, de presença, mas aquilo confronta a forma como ela vive. E aí ela não consegue resistir. É verdade. Aí ela tem que buscar um lugar mais ameno, um lugar que aceite mais e tudo mais, e ela busca. Eu entendo que você pode fazer parte do corpo, e é claro, você pode buscar uma igreja que atenda aquilo que você também está buscando dentro do reino, mas tem que ser um lugar fundamentado seriamente na palavra de Deus, com homens de Deus à frente, com uma estrutura voltada para atender o reino. Então essa pessoa às vezes fica meio perdida. É isso que eu acredito. Muito bom, agora na capital paulista são 11h04. Ângela, antes do intervalo ou você ainda tem participação dos internautas? Ou após o intervalo?
Então a dona Ângela diz que pode ser agora o intervalo e na volta ainda temos mais interação dos nossos internautas. 11h04. Vamos ao intervalo e já voltamos já. Escolho confiar, escolho acreditar na sua voz, na sua palavra. Recebi acusações, estou cheio de ameaças, mas ouvi a sua voz declarando: seja forte e confie nos meus planos. Inclina os teus ouvidos e ouve-me. Abre os meus olhos, eu quero ver tua beleza e bondade, entender a tua vontade e acreditar que tu tens o melhor. Jesus, a quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Eu escolho confiar, escolho acreditar na sua voz, na sua palavra. Recebi acusações, estou cheio de ameaças, mas ouvi a sua voz declarando: seja forte e confie nos meus planos. Inclina os teus ouvidos e ouve-me. Abre os meus olhos, eu quero ver tua beleza e bondade, entender a tua vontade e acreditar que tu tens o melhor. Jesus, a quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Não há o que temer, não há. No controle Deus está. Agora na capital paulista, são 11h09. Você está no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui. Hoje falando francamente com o pastor Ricardo Andrade, o que te motiva a fazer parte de uma igreja. Ângela Vautier, nós temos participação dos nossos internautas. Por favor, querida. Nós temos do pastor Flávio Pedro, toda vez que eu quero dizer é o contrário, Pedro Flávio
Flávio Pedro, lá da UBPC de Palmares. A pergunta dele é a seguinte, e é diretamente para o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, na sua visão, qual a maior dificuldade das pessoas irem à igreja, frequentarem a igreja após o período da pandemia? Primeiro, mandar um abraço, um grande amigo, o pastor Flávio Pedro, aquela pessoa que você nunca se encontrou, mas tem afinidade, sabe? Legal, o que é isso, mano? legal. É um amigo que está longe, mas que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua igreja. Acompanho vocês também pelas programações, pela internet, que Deus te fortaleça. Eu creio que a pandemia, ela criou uma lacuna e uma oportunidade para várias situações acontecerem. Primeiro, uma lacuna entre muitas pessoas, o hábito saudável de congregar e as casas. A gente abriu a oportunidade para que as pessoas ficassem nas casas por conta do risco de se infectar, por conta de várias situações. Porém, acabou a pandemia e muitas pessoas permaneceram nas suas casas, né? E aí está o problema. Agora, o porquê que essa pessoa permanece em casa? Essa pessoa permanece em casa, pastor Flávio, porque ela se acomodou a essa situação, né? Ela se deixou entender que em casa ela também pode cultuar. O que essa pessoa precisa fazer é retornar, né? A Bíblia fala muito sobre isso, retornar às primeiras obras, retornar ao primeiro amor. A priori, o crente deve estar na igreja. A priori, o crente deve estar. Essa pessoa precisa entender que estar em casa, assistindo um culto online, é uma ferramenta para quem não pode realmente estar. Tem uma questão de saúde muito séria, ou tem uma questão de distância muito séria. É para a pessoa que não pode. É o que Deus nos deu, não para substituir o culto presencial. Nos deu como uma ferramenta para alcançar mais pessoas. Sim. Não para substituir, jamais. Então, cada pessoa que está decidindo ficar na sua casa assistindo o culto, ela está perdendo um pouco daquilo que tem para ela. E se você pôr na sua cabeça, você internauta, você que está aí do outro lado, o seguinte: onde Deus quer que eu esteja no domingo? Na casa do Senhor, é o dia do Senhor. É para estar junto com os irmãos. Pô, pastor, mas eu estou passando um problema sério de saúde, aí tudo bem. Aí você consegue se conectar com a casa do Senhor de uma outra forma. Era imprescindível que os judeus fossem ao templo, pelo menos uma vez ao ano, fazer o sacrifício, mas tinha que acontecer. Tinha que acontecer. E hoje Jesus diz que vai estar conosco sempre que nos reunirmos. Então, Ele vai estar conosco quando a gente se reúne. E onde faz isso? Onde a gente celebra isso? Na igreja, junto com os irmãos. Desculpa, pode concluir, pastor. Não, então creio que é isso. O que eu faço para que... Como eu explico para a pessoa que ela deve estar na igreja? Dizendo para ela que lá é o lugar onde Deus vai se manifestar. Lá é o lugar que Deus quer que ela esteja. E tento animar, tento motivar a pessoa. Muita gente não voltou até hoje, infelizmente, desde a pandemia. Mas falta a compreensão para essa pessoa que em casa é o paliativo, em casa é o extra. O que você tem que fazer realmente é voltar à sua vida congregacional. É verdade. E eu entendo que a igreja é como um lar, né? A família de Deus. Paulo fala sobre isso, que nós somos e fazemos parte da família de Deus. E se é um lar, a palavra lar vem da raiz de lareira, de algo que se aquece, algo que tem o calor humano. Então, quando eu estou afastado, na minha individualidade é importante eu ter a minha vida devocional com Deus, ter aquele momento secreto que o Jesus me ensinou e orientou, mas para que a brasa esteja acesa como uma brasa que sou nas mãos do Senhor, eu tenho que estar junto, senão se apaga, pastor Ricardo. A brasa você tem que colocar na lareira, para que ela venha a aquecer. E a igreja é exatamente isso, ela tem esse papel de nos fortalecer uns aos outros, né? De nos aquecermos uns aos outros. Chegamos aqui, ouvimos uma palavra de Deus, uau, aquilo aquece nosso coração. Nós saímos daqui, como campeões, vencedores, acreditamos no sobrenatural de Deus. Na outra semana a mesma coisa. Vamos para os pequenos grupos, ou os grupos pequenos, lá temos um momento de comunhão, de amizade. Isso está aquecendo e fazendo com que essa lareira, ateada pelo fogo do Espírito, esteja vivo. Sem a gente parar para pensar o seguinte: existe sempre um plano diabólico, um plano maligno para desfazer a igreja, né? Para fazer com que a igreja se desfaça. E aí ela traz todo o secularismo do mundo e tenta implantar na igreja, né? Sim. Nossa forma de se expressar na dança, nossa forma de se expressar nos louvores, nas mensagens. Tudo pode ser secularizado porque esse é o plano de Satanás. Agora pensa o seguinte, Wander, aconteceu uma pandemia, foram 2 anos difíceis, 2 anos complicados,
Mas a essência da igreja é o junto. É o ferro afiando ferro, é o toque, é um perto do outro, é você aqui enxugando a lágrima do seu irmão, é você aqui levantando a mão de vitória do seu irmão. A igreja é isso. Isso é contextualizado na igreja primitiva e todos que criam estavam juntos. Estavam juntos, a igreja é isso. Aí vem a pandemia e começa a secularizar a mente das pessoas. Porque, olha, tá junto, não é tão necessário. Tá vendo como você conseguiu cultuar a Deus à distância por 2 anos? Tá vendo como a sua vida espiritual, ela esfriou, mas foi só um pouquinho. Tá vendo como você caiu? Então você vai trazendo uma ideia do mundo, de uma situação que está do mundo acontecendo, onde hoje muitas empresas não precisam mais para a empresa. Né? Você pode fazer de home office. Existem muitas situações seculares que se aplicou à ideia do distanciamento. Mas a igreja não. A igreja precisa voltar sempre à essência daquilo que ela era. O que é? Casa de oração. Amém. Lugar de reunião dos santos. Lugar onde todos aqueles que professam adoração a Jesus estão ali reunidos. Então, meu amigo Flávio, outros irmãos que estão nos ouvindo, as pessoas precisam compreender que estar na igreja não é atender o desejo do pastor. É vital para a vida delas. É necessário que elas estejam ali para poder, junto com a congregação, com os irmãos, fazer o que tem que ser feito, adoração ao nosso Deus. É verdade. Outro fator que deve me motivar para fazer parte da igreja é a instrução da palavra, porque Deus estabeleceu pessoas para fazer com que eu cresça. O crescimento vem através da nutrição. Com certeza. E Paulo vai escrever a igreja em Éfeso, no capítulo 11, Ângela, se você puder colocar, capítulo 6, desculpa, versículo 11 até o 13, ele vai falar sobre o que Jesus Cristo estabeleceu na igreja. Algumas pessoas com funções específicas. Efésios capítulo 6, versículo 11. Não é 4, né? Ah, não, é capítulo 4, Ângelo, eu anotei errado, desculpa. Capítulo 4, versículo 11, desculpa. A ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Ele fez isso para que o povo de Deus, Sim. Coletividade de Deus, esteja mais aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, coletividade. O corpo de Cristo, juntos de membros, todo mundo dentro de uma unidade, elevando-a a uma condição de vigor e maturidade. 13. Até que finalmente todos, plural, tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nós tornemos maduros no Senhor, sim, para que cresçamos, plural, a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Você percebe que a instrução está dentro de uma coletividade que vai trazer na minha individualidade um crescimento e me tornar mais semelhante a Jesus. Eu percebo que aquilo que Paulo escreve aos Efésios está dentro de uma instituição. Sim. Não está solto. Porque a ideia de você cumprir tudo isso na beira da praia não está errada. Você não pode pregar na beira da praia? Pode. Você não pode instruir na beira da praia? Pode. Os dons não podem ser praticados na beira da praia? Claro. Pode. Mas quando você percebe o texto, você percebe que ele está falando sobre pessoas que estão sempre reunidas no mesmo lugar. É o mesmo grupo. Como é que eu meço a maturidade de uma pessoa, Wander, sem estar com ela constantemente? Não, tem que estar perto, tem que conviver. Tem que estar perto. Tem que ter relacionamento. Você não foi enganado por alguém que falou sobre, sei lá, dieta e vida fitness? Sim. Mas quando você começa a andar com a pessoa, você vê que a pessoa come tudo errado, faz tudo errado, sim. Nem uma caminhada faz, tudo mais. Então, assim, para você medir maturidade, você tem que estar perto. Eu lembro de um cara que queria me vender umas coisas e ele era tão gordinho, com todo respeito, e eu respeito aos gordinhos aí também, que tem alguém me ouvindo agora. Não é nada disso, por favor. Mas ele quis me mostrar uma vida fitness, mas ele não era. Aí eu não acreditei. Agora, se você começar a acompanhar todo essa respeito, pessoa... viu, meu fofinho? Acompanhar essa pessoa, perceber que ela está mudando a alimentação, está mudando o comportamento, está saindo do sedentarismo. Essa pessoa está crescendo, está amadurecendo. Mas como é que você faz isso? Através de um acompanhamento perto. Por isso que eu entendo que o texto de Efésios, claro, está falando a um povo, está falando a uma igreja, a gente entende assim, que tinha na cidade de Éfeso, mas está falando sobre estar debaixo da cobertura de uma só igreja, de um só povo. Dentro disso, ele está dizendo, olha, Deus
dentro dessa estrutura, escolheu pessoas com dons, mestres, pastores, evangelistas, profetas, para poder te ajudar nessa maturação, para poder te levar a isso. E essa estrutura, no ajuntamento de pessoas, por uma legalidade jurídica, ela vai ter uma organização. Claro. Então eu preciso fazer parte dessa organização. Eu posso instruir, eu posso fazer tudo, só que se eu quero ter um grupo homogêneo, que cresça todos, como o texto está dizendo, o povo cresça até a maturidade, eu preciso criar estruturas para isso. Exatamente. Eu não posso me reunir uma semana na esquina aqui da Ultramarina, outra semana me reunir lá na Andorinha, porque eu não vou conseguir ter as mesmas pessoas se eu ficar mudando de ambiente. Exatamente. Então, você cria estruturas para isso, e essa estrutura é a Igreja Legal. Você está num lugar, nós estamos aqui, Ultramarino 616, todas as semanas, por quê? Para que as pessoas saibam que existe um lugar onde ela vai ser instruída na palavra, onde ela vai ter adoração, enfim, tudo que precisa ter. A base do Antigo Testamento, que é a lei e o judaísmo, vai mostrar esse valor, ainda que estejamos na Nova Aliança, mas eles tinham um local de adoração, que era o templo. Com certeza. Posteriormente, quando o templo é destruído, eles também fazem lugares de reuniões no período interbíblico, que são as sinagogas. Perfeito. E eles têm que estarem juntos ali, porque eles percebiam a importância disso. Inclusive, Jesus, antes de começar o ministério dele, da graça, ele, na sua infância, na sua adolescência e toda a sua vida, ele frequenta as sinagogas. Com certeza. Ele vai ao templo, autenticando o valor de estar juntos. É claro que isso hoje, dentro da Nova Aliança, é dentro da realidade da igreja que ele instituiu. Eu acredito muito que o modelo que o Evangelho cresceu foi o modelo do judaísmo. Sim. Tendo um lugar como ponto central, o templo. Que apontava sempre para isso, né? Ponto central, o templo judaico, o templo de Deus. Então a igreja cresce observando o templo e dizendo, não, há razão, há sentido de você ter um lugar onde as pessoas que professam a fé se reúnem. Só que a nossa fé não é mais a fé judaica. Nossa fé agora é a fé no Messias, é a fé em Cristo. Sim. Então funda-se também lugares onde eles estão ali pregando a palavra de Deus e pregando o nome de Jesus. Verdade. Então percebo que isso é natural. Você olha a Bíblia e você percebe todas essas coisas. Pastor Ricardo Andrade, na sua experiência e na sua convivência como homem de Deus, quais são os indicativos que o senhor orientaria os nossos internautas que hoje não fazem parte de uma igreja evangélica, deveria ter para participar e frequentar uma igreja evangélica? Características de uma igreja séria. De uma igreja séria? Bom, primordial, tá? Primordial para você estar numa igreja. Pastor, o que eu preciso buscar primeiro em uma igreja? O que a igreja precisa ter para que eu esteja ali? Precisa ter uma igreja que tenha uma pessoa preocupada em pregar a palavra de Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto central de qualquer igreja evangélica. Ter um lugar onde a pessoa está preocupada em pregar a palavra de Deus. Um lugar onde tenha pregação bíblica, cristocêntrica. Por quê? Porque esse é o cerne da vida cristã. Se você estiver num lugar onde você tenha um bom louvor, você tenha todas as estruturas, você tenha atendimento para todas as faixas etárias e tudo mais que você pensar, estrutura de mídia, tudo, mas não tiver uma boa palavra, você não consegue fundamentar a sua fé. Verdade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas não é o ouvir o louvor, não é o ouvir as vozes, não. Ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro que eu preciso buscar numa igreja evangélica é um lugar onde tenha pregação bíblica, a palavra de Deus. Aí depois você vai buscando os outros ramos, é claro. Tem palavra de Deus? Tem. Eu preciso buscar lugares onde deem estrutura familiar para mim. O quê? Que tenha um ministério com crianças, que tenha um ministério com casais, que tenha um ministério que atenda às suas necessidades hoje, da sua faixa etária. Teve algum tempo atrás, nós não tínhamos trabalho com adolescentes. Sim. Isso prejudicava o nosso andamento como igreja. Por quê? Porque os pais chegavam na fase de adolescência e os filhos ficavam meio dispersos. Graças a Deus, desde 2012, se eu não me engano, a gente fundamentou um trabalho e hoje tem crescido. Domingo eu estava de olho aqui na saída, saíram mais de 40 adolescentes indo para uma classe especial de estudo. Hoje, quando a gente se reúne para cultuar com adolescentes, que é o Connect com adolescentes, a gente se reúne com mais de 80 adolescentes. Então é uma coisa que tem florescido, tem crescido, graças a Deus,
O nosso irmão Dudu está à frente desse trabalho, glorificado seja Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, mas havia uma lacuna, então você vai buscando também lugares onde atendam às suas necessidades pessoais, mas o primordial para alguém buscar uma igreja é um lugar onde tenha pregação bíblica, palavra de Deus, porque é isso que atrai a presença de Deus, é isso que faz com que as pessoas se desenvolvam, cresçam, a preocupação que o homem de Deus que foi colocado ali tem com a palavra de Deus. Muito bom, agora são 11 horas e 25 minutos. Dona Ângela, nós temos mais participação dos nossos internautas. Temos aqui uma pergunta que eu não sei se vai se encaixar aí no assunto, mas é sobre igreja. O sargento Carlos Gomes, ele gostaria da opinião de vocês sobre pessoas que são membros, né, frequentam a igreja assiduamente, mas saem porque não receberam cargos. O senhor é o protagonista do programa. Primeiro, agradecer ao pastor Carlos Gomes a sua participação, que Deus te abençoe. Tem que prestar continência aqui, não, sargento? Com a mão direita, viu? Eu aprendi porque eu paguei um mico aqui. Tá certo. Olha, pastor, amigos, a questão dos cargos, né, eu tenho meditado muito sobre isso. Existem 3 coisas que nós precisamos entender, acho que dentro do contexto eclesiástico. Eu quero até um dia poder ministrar esse estudo aqui, primeiro com jovens e depois, se Deus preparar, com os irmãos. Existe o dom, existe a autoridade e existe a liderança. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem dá os dons. Sim. Então, assim, o dom é para ser usado. O dom está à disposição da igreja, está à disposição do reino. Você não precisa de um cargo para executar o seu dom. O cara que tem o dom de pregar, ele não precisa do cargo do presbitério, ele não precisa do cargo eclesiástico, ele não precisa de uma carteirinha de pastor. Se ele é um pregador, Wander, ele vai na esquina e prega, ele vai no hospital e prega, ele vai no ônibus e ele prega. Ele tem o dom, ele tem o dom da palavra. Tem a pessoa que tem a autoridade sempre é delegada por Jesus a pessoas. Sim. E de pessoas para pessoas. Então ele recebeu uma autoridade para fazer algo, ele vai colocar essa autoridade em prática. E tem a liderança, que é exatamente o cargo. Para que serve a liderança? Para aquela pessoa que tem autoridade, te dá autonomia para que você cuide de um trecho do rebanho, de uma parte do rebanho. O que as pessoas querem, pastor Carlos, é ignorar o dom, elas querem ignorar a autoridade e querem ter somente a liderança. Liderança é para que você cuide através do dom que você tem de um grupo de pessoas. Exatamente. Ninguém deve buscar liderança. A Bíblia não indica buscar liderança. O que a Bíblia indica, Wander? Buscar os dons. Busque com zelo os melhores dons. Então a pessoa que sai porque não recebeu um cargo, uma liderança, ela não entendeu. Que se ela tiver o dom, talvez a liderança chegue naturalmente. É verdade. Você vê a pessoa ali com um dom para lidar com aquilo, com uma criança, com um adolescente, com um jovem, com um adulto. Você vê a pessoa com um dom para lidar com o púlpito, com a palavra. Sim. Cara, é natural que a pessoa veja e te leve, o seu líder, é claro, te leve até aquilo, te invista do quê? De autoridade, te invista de liderança, te apresente, te coloque, enfim, é natural. Agora, a pessoa que fica focada na liderança, eu quero liderança, eu quero liderança, eu quero liderança, essa pessoa não está conseguindo desenvolver o seu dom e por isso vai ficando para trás, vai ficando fora, porque está focada no que está errado. E aí acaba sofrendo, porque muitas vezes a liderança não chega. E aí vai para um outro lugar, forçar uma situação, que às vezes Deus nem tem, forçar uma situação e pode chegar a ela, mas ao invés de ser uma bênção, vai ser uma maldição, um problema para a vida dessa pessoa. E se cada um desenvolver aquilo que foi chamado para fazer dentro do corpo de Cristo, todos nós vamos nos apreciar e crescer. Para terminar esse assunto, eu quero falar 2 textos, só para a gente terminar. Ângela, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, aos nossos irmãos coríntios, no capítulo 12, versículo 14 a seguir, Paulo vai falar exatamente sobre isso, de cada um dentro da sua função, apreciando o corpo de Cristo e valorizando uns aos outros. Ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E coisa boa. Coisa boa. Pode continuar, dona Ângela. Vamos até o 27. Se o pé disser, não sou membro do corpo, porque não sou mão, nem por isso deixa de ser um membro do corpo. E o que pensaria você se ouvisse uma orelha dizer, não sou membro do corpo,
porque sou apenas a orelha e não o olho? Será que isso faria menos parte do corpo? Suponhamos que o corpo inteiro fosse o olho. Então, como é que você ouviria? Ou como vocês ouviriam? Ou se o corpo fosse a orelha, como é que vocês poderiam sentir o cheiro de alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme Ele quis. Que coisa esquisita seria um corpo se tivesse um único membro. Imagine se o único membro fosse o nariz. Assim foi que Ele fez muitos membros em um só. Assim foi que Ele fez muitos membros em um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Alguns dos membros que parecem ser os mais fracos e menos importantes são, na realidade, os mais necessários. E aqueles membros que achamos ser menos honrosos, nós os protegemos com todo o cuidado. E os membros que parecem ser feios recebem um tratamento especial. Enquanto outros membros não exigem esse cuidado especial, assim Deus armou o corpo de maneira tal que se dão cuidado e honra maiores aqueles membros que, de outro modo, poderiam parecer menos importantes. Isso produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Todos os membros têm o mesmo interesse uns pelos outros. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. Eis que eu estou procurando dizer, todos vocês juntos são um corpo de Cristo. E cada um de vocês é membro separado e necessário desse corpo. Glória a Deus. Está aí, contextualizando. E para encerrar, Ângela, Salmo 133. Salmo 133. 33. Vamos lá? O versículo 1 vai dizer o quê? Ó, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Sim. Fala de unidade, estar juntos. Essa união é como o quê, dona Ângela? Essa união é como um óleo perfumado derramado sobre a cabeça de Arão, escorrendo pela barba até a bainha da roupa do grande sacerdote. Essa união é perfeita, é como o orvalho que cai sobre o monte Hermon e desce sobre os montes de Sião. O Senhor derrama ali suas bênçãos e dá a vida eterna. Aonde o Senhor derrama suas bênçãos? Na união. Com certeza. No corpo. Com certeza. Na igreja. Eu gostei do versículo 26 do primeira carta aos Coríntios, lá no 12 que você estava lendo, que ele fala que todos os membros em harmonia. É. Né? O que nós precisamos, agora eu acho que foge um pouco até da temática, mas ela é necessário no corpo de Cristo, é que eu enxergue a sua importância no corpo, Wander, tanto quanto a minha importância. Perceber que sem a sua engrenagem estar funcionando, a minha não funciona. Verdade. Se todo mundo pensasse o corpo assim como um grande relógio, ou como o corpo humano mesmo, onde se um membro começa a falhar, todo o corpo pode parar, não enxergasse, pô, o coração é mega importante, mas espera aí, o intestino? Espera aí, e o fígado? Espera aí, e o pulmão? Pô, mas e se eu viver sem olho, como é que eu faço? Viver sem nariz, como é que eu faço? Vou ter que procurar algum paliativo para suprir a necessidade do meu rim? Agora, se eu entender que no corpo, todas as pessoas precisam estar bem, para o corpo funcionar bem, a harmonia precisa acontecer e a sinergia tem que ser perfeita. Não pode ter uma peça quebrada, não pode ter uma coisa... Cara, se eu entender isso, entender a importância da pessoa que recebe, é a mesma importância daquele que prega. Pastor, mas isso é utopia. Não é. Não é. Se fosse, a Bíblia não traria como algo plausível, passivo de acontecer. Se fosse utopia, não é. Se você começar a enxergar assim, eu começar a enxergar assim, pô, o diácono que está no estacionamento, ninguém está nem vendo ele. Ele é tão importante quanto o pastor Joel pregando aqui no domingo. Sim, de verdade. Se a gente conseguisse enxergar assim, a igreja seria um organismo pungente, sabe? Poderoso. Essa falta de apreço no corpo, eu gosto muito de contextualizar dentro daquilo que Paulo, quando está falando da ceia, ele vai dizer que por nós não discernirmos o corpo de Cristo, há muito entre nós que estão fracos
doentes e muitos os que dormem. Verdade. Eu percebo que esse discernir o corpo é a valorização do corpo de Cristo. Sim. A cada engrenagem dessa que o Senhor está falando, Com a cada certeza. pessoa. O que vai acontecendo? Eu não estou apreciando, então eu não vou estar junto. Pelo fato de não estar junto, eu vou começar a apagar, porque eu sou uma brasa, então eu vou ficar fraco. Com certeza. O segundo passo é ficar doente. E o pior é que uma pessoa doente, ela fica descontente, porque ela vai começar a ver defeitos em tudo, ela vai reclamar e ela vai, muitas das vezes, contaminar a vida de outras pessoas e vai chegar numa sonolência espiritual. Não chega. É. A igreja pode correr o risco de só valorizar aquilo que faça a engrenagem girar, né? Que é a pregação, que é o louvor, que são as pessoas trabalhando e tudo mais. Mas não é esse o intuito de Deus. O intuito de Deus fala sobre o todo. Né? Aquela senhorinha que entra, ela tem 83 anos de idade, como nós temos aqui, eu adoro estar junto com as senhorinhas, valorizá-las e tal, sempre cumprimento, sempre converso, porque ela não tem mais vitalidade para entregar um serviço para a igreja. Sim. Mas ela precisa saber que ela é importante na igreja. Verdade. O lugar dela está ali, é importante. É importante as pessoas verem uma senhora com 80 anos de idade congregando, com as suas mãos levantadas, orando a Deus. Isso pro todo, isso é muito importante. É importante para a igreja ver o jovem, é importante para a igreja ver todas as pessoas. Crianças. É uma sinergia que precisa acontecer, ela é muito grande e tal, mas tem sentido e tem condições, a gente pode fazer. Muito bom nessa manhã, falando francamente o que te motiva a fazer parte de uma igreja. Chegamos ao final da nossa programação. Pastor Ricardo, gratidão pela sua vida. Quero deixar o senhor à vontade para divulgar suas redes sociais também. Opa! Eu estou terminando o programa, mas a Ângela já brigou comigo. Então, vamos lá, Ângela. Dona Ângela, por favor. Para mim, eu acho que essa pessoa é a primeira vez. Tavares não identificou a cidade nem a igreja. Mas a pergunta é a seguinte: o pastor não acha que falta autocrítica de muitas igrejas sobre a postura política adotada nos últimos anos e isso não afeta na motivação das pessoas não quererem mais frequentar as mesmas? Aí continua. Visto que vimos que o governo que passou e que muitas igrejas se posicionaram a favor, hoje está envolvido em várias situações ilícitas, que, na minha opinião, nem vou esperar aí a do pastor, mas, na minha opinião, essa última frase são apenas narrativas de situações ilícitas. Pastor, qual aí a sua opinião sobre as igrejas que se posicionaram politicamente? Isso afastou as pessoas da igreja ou não? Eu creio que a igreja que forçou as pessoas a terem um posicionamento, isso afastou. As igrejas que elucidaram qual era o nosso posicionamento e baseado no que era o nosso posicionamento, não. Porque uma coisa é que a igreja não pode ser isenta. Meu amigo Tavares, primeiro, obrigado pela sua participação e espero que você esteja conosco aqui em outros momentos também. Na igreja, se for aqui de São Paulo, estamos na Zona Norte, a igreja não pode se isentar de se posicionar. A igreja não pode deixar com que as pessoas avaliem por si só. E é para isso que existe também o posicionamento da igreja. E nós estávamos nos últimos pleitos eleitorais, meu amigo, decidindo sobre quem a gente vai pôr o nosso óleo, sobre quem a gente vai colocar para dirigir a nossa nação. Então, acredito que o posicionamento foi muito relevante, foi muito importante. É claro, existiram abusos, eu não posso dizer por outros campos, por outros lugares, se existiram abusos ou não. O que eu sei é que nenhum pastor deve forçar uma ovelha a fazer aquilo que ela não deseja, aquilo que ela não quer. Mas todo pastor deve se posicionar sobre aquilo que ele crê, que ele acredita e que ele entende que é o certo. E na verdade também, todos são, como é que é a frase, gente? Todos são inocentes até que se prove o contrário. Quando tivermos provas das situações, aí também repudiamos, porque nós vivemos crendo que a pessoa está tomando a postura certa. Se ela não estiver, aí a gente também é vítima dela. E, querido Tavares, também quero relatar aqui, deixar minha contribuição com isso. Se pessoas se afastam por causa disso e não querem frequentar, talvez não tiveram o evangelho genuíno
revelado no seu entendimento, porque isso não seria motivo para que uma pessoa se afastasse do convívio do corpo de Cristo. Se de repente é uma questão agravante em que trouxe prejuízo dentro de uma organização, essa pessoa tem liberdade para buscar uma outra para que com seriedade esteja frequentando, mas isso não pode fazer com que ela se torne desigrejada ou deixe de frequentar, ou até mesmo não seja o caso que o senhor está falando, mas venha se desviar. Se fez isso, está dentro daquilo que o pastor Ricardo falou já no início do programa, fundamentou a sua fé sobre pessoas e não sobre Jesus. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Valeu, pastor Ricardo Andrade. Valeu, gratidão. Ângela Voltier, o que nós temos amanhã na Manhã Manda Aqui? Diga-nos tudo e não nos esconda nada. Mas esse homem já quer que eu fique falando. Ângela, mas você é falante. Mas por isso mesmo. Não esqueça que a sua personalidade é esquizoide. Sim, mas eu tenho que me controlar um pouquinho, Aconteceu né? essa análise? Aconteceu, foi feita Você aqui a sabia que a terapeuta Natália, ela está sendo acompanhada? Como é o nome da terapeuta? Nathalie está sendo acompanhada, Nathalie, depois que ela começou a atender. Se eu soubesse, Nathalie, tinha ficado aqui mais tempo, fiquei conversando um pouco aqui com o Marcelão. Como aqui deu uma bronca, né? Não vai dar para mostrar a foto agora, mas amanhã nós estaremos entrevistando a irmã Edilaine Bosco, que é da OBPC em Várzea Paulista. Nós já tivemos aqui a participação do seu filho, né, o Abner, que é uma bênção. Ah, é aquela do milagre, né? A do milagre. Agora é só milagre. Que agora de é só milagre. repente a barriga cresceu e quando chegou... Imagina, rapaz, que coisa. Já estava praticamente na hora do bebê nascer. Você ouviu o testemunho daquele Abner? Não ouvi. Ele que serve a Deus na igreja O Brasil para Crianças em Várzea Paulista, ele veio aqui e ele contou o testemunho da gravidez da mãe dele, né, da gestação dele. Rapaz, o que é aquilo, meu Deus? Deus é Deus de milagres. O que falar de domingo pela manhã, a Laurinha aqui com a gente? Poxa, mandar um abraço para ela. Rapaz, lembra quando ela disse que já tinha sido etiquetadas as autorizações para o pessoal visitar para se despedir da Laurinha, e o Senhor vem, e aonde haveria um ponto final pela medicina, Deus coloca uma reticência. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, aleluia. E aí, dona Ângela, eu te cortei, vamos lá. Não, amanhã o pessoal aí fique ligado, que nós vamos ter aí esse testemunho, né, da irmã Edilaine ao vivo e a cores, e para uma pessoa que, para o diagnóstico médico, ela nunca poderia ser mãe, ela tem 2 filhos. Meu Deus. Beleza. Então, amanhã fiquem ligados. E quem está aí ainda crendo na promessa que um dia vai ter, vai que recebe aí a bênção de Abraão como o pastor Ricardo, né? E enche a casa. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço para o povo lindo da Bahia. Como é que é o nome da cidade? Jequié, do meu amigo Léo Gonçalves. Ei, Léo, é Jequié o nome da sua cidade? Léozinho? Jequié. Cadê o Léo? Tá dormindo ali, mas é Jequié, sim. E mandar um abraço também para o povo de Jaboatão dos Guararapes, terra da cidadã honorária, dona Ângela Voltier. Já ouvi dizer que tem uma estátua no centro da cidade. Com certeza. Entrando lá... Uma estátua de quê? Me falaram, eu não sei de quem que é, não, mas... o que tem no centro da cidade é só uma placa dizendo, na entrada, seja bem-vindo, a pátria nasceu aqui, só isso. Ah, então tá bom. Mas não tem nenhuma estátua lá, não? Do lado porque... tem uma plaquinha assim, ó, a pátria nasceu aqui, a Ângela Voltier também. Muito bom, mas muito só se bom. faz busto depois que a pessoa morre, pastor. O senhor já está me matando. Eu falei que era uma placa. Não, mas o pastor Wander está dizendo que tem um busto lá, uma estátua. Só tem busto depois que morre. Eu quero convidar a você para conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade. Nós estamos situados aqui na zona norte de São Paulo, no bairro Lausanne Paulista, na Avenida Ultramarino 616. Você é o nosso convidado para participar de uma das nossas reuniões de louvor e adoração, de cultos que prestamos ao nosso Deus. Nós temos cultos nessa quarta-feira, amanhã, às 15 horas, a Quarta de Milagres. A Quarta de Milagres, ainda estamos dentro da campanha, pastor? Ainda estamos. Estamos dentro da campanha O Deus de Promessas. Uou, 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 Deus é Deus de promessas. E não há uma palavra que saiu da boca do nosso Deus que não foi realizada. Deus, a palavra que sai da boca dele, cumpre para aquilo que ele a enviou, prospera naquilo que ele enviou, venha participar, porque Deus tem promessas coletivas e Deus tem promessas singulares também. E nós estamos aqui orando com você e por você, além de você receber uma palavra que pode mudar a sua realidade, a sua história e o seu destino.
Na quinta-feira, sempre às 20 horas, nós temos o culto de intimidade com Deus. Você é o nosso convidado também, se estiver pertinho da gente, porque no culto de intimidade com Deus é um tempo onde damos ênfase à oração e oramos como igreja por propósitos específicos e a igreja toda reunida orando ao nosso Deus, desfrutamos da presença dele no meio dos louvores e a sua palavra também nos norteia. No domingo são 2 cultos, às 10 horas e às 19 horas. Você é o nosso convidado para tanto às 10 como às 19 horas. Nesse sábado nós temos culto da Jubrac. Nesse sábado nós temos às 20 horas, culto dos jovens. Venha, você que faz parte dos jovens, é claro, você que quer conhecer a igreja, quer conhecer também a nossa juventude, venha fazer parte. Às 20 horas começa o culto avivado, abençoado. Palavra de Deus para o seu coração, pode vir, vai ser bênção. E lembrando para você também que de repente está além das fronteiras, você pode acompanhar os nossos cultos, porque eles são sempre transmitidos através das nossas redes sociais. Pastor Ricardo Andrade, fique à vontade, mande abraço para esse povo lindo. Vamos sim. Abraço ao Marcelo Camilla, nosso amigo lá de Vila Albertina, que Deus te abençoe. A Graziela Marques também, pastor Carlos Eduardo, um grande mestre. A Val Gomes, um abraço para você, Val, que Deus te abençoe em Pirassununga. O Francisco Carlos Teixeira, o Joaquim Marques, que Deus abençoe. A Janaína Batista, sempre participativa ali, ativa nas redes sociais, lá de Perus também, que Deus te abençoe. A Heloísa Vitória, lá de Abreu Lima, no Pernambuco, que Deus abençoe. A Ana Mazo, a Elaine Jacó também, que Deus abençoe a sua vida. O pastor Daniel Rocha, que Deus te fortaleça, meu irmão. A Heloísa Sanches, lá de Marília também, que Deus abençoe. Cida Cruz, mãe, um beijo para a senhora. Ô, dona Cida, bom dia, paz do Senhor. Já está de olho na feijoada. Já está de olho. Seu Vicente Antunes, que Deus abençoe. Pastor Miguel Sindais, que Deus te fortaleça a cada dia mais, meu irmão. A Lúcia Santos também, que Deus abençoe. Pastor Geraldo Rodrigues, lá do Pernambuco, Santa Luísa, Igreja Batista, que Deus abençoe. Paraíba. Paraíba, desculpa. Lá na Paraíba, que Deus abençoe a sua vida. O Haroldo Ferreira também. A Karina Pacheco, nosso Ministério de Louvor aqui, que Deus abençoe a sua vida. Pastorzão Flávio Pedro, lá de Palmares, que Deus te abençoe. Jacinta Borges, lá do Jardim Paraná, aqui de São Paulo, pertinho da gente. A Jaque Furlanes também. Será que essa Furlanes é parente do nosso amigo Regiane? É, porque o Regiane é Regiane Furlanes. A Vanessa é Furlanes, Regiane é Nascimento, mas será que a carinha dele lá? Deve ser, né? Fernando e Fernanda Correia, lá de Jundiaí. Ao Sargento Carlos Gomes, um abraço. A família Falcone, lá de Pirassununga também, que Deus os abençoe. A Ana Paula Abrahamian, a filha dela está fazendo aniversário hoje. O senhor falou bonito, hein? Eu vou aprender a falar Abrahamian. É isso aí. Eu falei errado depois, mas aprendendo aqui com o pastor Ricardo Andrade. Deixa eu falar de novo. Abrahamian. Abrahamian. Oh. A Mais Souza também. Ao seu Albério também, que Deus abençoe. A Edilane Bosco, lá de Várzea Paulista, um abraço para você, Edilane. Nilzete Guimarães, Anil, que Deus te abençoe. O Paulo Henrique Souza, tamo junto, Paulinho. Rodrigo Barbosa. O Diogo Zoilo, do nosso ministério aqui também de som, Diogão, que Deus te abençoe. E o pessoal lá de OBPC, Jardim Ivonete, que Deus os abençoe também grandemente. Que bom, um abraço para você também que não interagiu conosco, mas ficou conectado na Manhã Manda Aqui. Agora são 11 horas e 48 minutos, nós ficamos por aqui, gratidão, Deus abençoe a todos. Só não esqueça que daqui a pouquinho às 15 horas você tem um encontro marcado com o missionário Vitor no programa Missão Desafio em Ação. Ficamos por aqui, Deus abençoe a todos, um ótimo dia. Paz do Senhor Jesus.